E aí, meu povo, vamos lá dar continuidade? Então, agora há pouco eu falei sobre algumas características do triângulo, certo? E agora a gente vai ver alguns elementos do triângulo. A altura, pessoal, é todo segmento de reta que liga de forma perpendicular um vértice e o lado oposto a esse vértice. Aqui eu tenho um triângulo ABC e perceba que eu tenho um vértice A, o lado oposto desse triângulo desse vértice é o lado BC. Então, a altura é esse segmento de reta aqui, ó, que vai ligar o vértice A ao lado BC, formando aqui um ângulo de 90 graus. O que gera dificuldade é quando, em algumas situações, aparece dessa forma. Um triângulo obtuso, que eu tenho um ângulo aqui obtuso. A altura relativa ao vértice M, ele não se encontra necessariamente dentro do triângulo. Então é um cuidado que eu tenho que tomar. Então, o que eu quero que vocês façam? Puxa uma setinha e escreva o seguinte. Altura relativa ao lado CB. Ou, quem preferir, a altura relativa ao vértice A. Que é uma referência que geralmente algumas questões trazem, não necessariamente mostrando, mas de forma falada, escrita. E quando é escrito, a gente fica meio que perdido sem saber onde é que colocar a altura. E aqui vocês podem puxar uma setinha e escrever a altura relativa ao lado PN, ou quem preferir pode escrever o seguinte, a altura relativa ao lado M. Tá? Outro elemento que a gente vai ver aqui é a bissetriz interna. Bissetriz, pessoal, é o segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Vamos considerar que nesse vértice A eu tenho um ângulo alfa. Se eu traço a bissetriz AI, por exemplo, essa bissetriz, esse segmento, ele tem a função de dividir o ângulo em duas partes iguais. Então, aqui é um alfa sobre 2 e aqui é um alfa sobre 2. Levando em consideração que todo o vértice no vértice A tem um ângulo alfa, certo? Então, puxa a setinha novamente e escreve que é uma bissetriz interna relativa ao vértice A, ou quem preferir, a bissetriz interna relativa ao lado CB. Beleza? Então, outro elemento que a gente vai analisar é a mediana. Mediana, pessoal, é o segmento de reta que vai ligar um vértice ao lado oposto a ele, mas fazendo algo diferente do que a gente já viu até agora. Vai ligar o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, esse segmento AM eu chamo de mediana quando nesse ponto M, no lado oposto do vértice que eu estou analisando, pega exatamente no ponto médio, e esse lado BM se torna exatamente igual ao lado MC. Então, puxa a setinha e escreve mediana relativa ao vértice A. Ou quem preferir, escreva mediana relativa ao lado CB. Beleza? Uma outra coisa que a gente vai ver